to present his draft report. Thank you. Carlos. Thank you, Chair. I will speak in Portuguese. Como são testemunhas, não me tenho cansado de repetir que Schengen e a liberdade de circulação são o sucesso da integração europeia que os europeus mais prezam. Com frequência também, recordo que a liberdade de circulação vem acompanhada por medidas que garantem a segurança nas nossas fronteiras comuns e a cooperação entre as polícias dentro do nosso território. Mas Schengen e a liberdade de circulação exigem igualmente uma política comum de vistos que também assegure liberdade e segurança. Isto é, uma abordagem europeia para quem, de forma legal, atravessa as nossas fronteiras, seja para visitar, estudar ou trabalhar. Esta política materializa-se também através de uma base de dados, o VIS, o Sistema de Informação de Vistos. Com o VIS facilitamos a emissão de vistos, prevenimos o chamado visa shopping e a fraude de vistos e, mais genericamente, a imigração ilegal. Esta base de dados é, por isso, utilizada pelos serviços consulares, pelos guardas de fronteiras e também pelas polícias de toda a Europa. O VIS está presente em todo o mundo, nas embaixadas dos Estados-membros e em todos os pontos de fronteira externa do espaço Schengen. Atualmente, o VIS é utilizado apenas para a entrada de turistas, os chamados vistos de curta duração. Só no ano de 2017 foram registados cerca de 16 milhões de vistos e 1 milhão de operações conduzidas diariamente. Contudo, não são apenas turistas que entram em Schengen. São também estudantes universitários, trabalhadores, empresários, investigadores ou simplesmente pessoas que vêm visitar os seus familiares europeus. Nenhuma destas pessoas fica registada no VIS ou é sujeito a cheques de segurança europeus. De acordo com a Eurostat, apenas em 2017, o ano passado, 1 milhão de pessoas imigrou para trabalhar na Europa. Mais de 800 mil vieram juntar-se a familiares e mais de meio milhão vieram estudar. Estas pessoas, apesar de beneficiarem também da livre circulação, não estão registadas em nenhuma base de dados europeia. Aliás, numa prática crescente por toda a Europa, que tem, aliás, sido denunciada pela deputada Ana Gomes, são também os grandes investidores que entram em Schengen, os chamados vistos Gold, já emitidos por 13 Estados-membros. Também estes nem ficam no VIS, nem são sujeitos a verificações de segurança contra os outros sistemas de informação da União, como o Sistema de Informação de Schengen. Pois bem, com esta reforma do VIS, vamos mudar isto. Ou seja, se um canadiano decidir viver para a Europa, independentemente do país, o seu visto ficará alojado no sistema. De igual forma, se decidir viver na Bélgica, onde está a sua esposa espanhola, vamos garantir que todos estão no sistema e que, por isso, estejam onde estiverem na Europa ou nas suas fronteiras, não veem mais o seu direito de viver e viajar na Europa posto em causa. Mas isso obriga a mais escrutínio. O VIS também tem uma forte componente de segurança. Não é razoável que os sujeitemos turistas a controles de segurança europeus, e no futuro ainda mais, e aqueles que decidem instalar-se de forma mais permanente no nosso território, ou adquirir residência através de investimentos, não sejam sujeitos a controlos semelhantes. É por isso que com esta reforma pretendemos, em primeiro lugar, garantir que a emissão de todos os vistos, é precedida de forma automática por controlos de segurança adequados, o que significa controlos necessários e proporcionais em pleno respeito dos direitos fundamentais. Mas também definimos claramente na lei e apoiado por uma estrutura que permite a verificação manual sempre que necessário, garantindo a privacidade da pessoa e, ao mesmo tempo, a confidencialidade da informação. Razão pela qual aproveitamos o Single Point of Contact, que, de acordo com o Manual de Schengen, já deve existir em todos os Estados Schengen. Em segundo lugar, estes controlos devem ser feitos de forma sistemática e completa
e devem ocorrer antes da emissão dos vistos. Não faz sentido, como propõe a Comissão, que residentes de longa duração sejam sujeitos a estes controlos apenas depois de emitido o visto. Deve ser antes de ele ser emitido. Sempre defendi que a aposta da União tem que ser nas grandes bases de dados europeias existentes, como o VIS ou como o SIS, entre outras. Parece-me evidente que com esta reforma vamos poder maximizar o seu potencial e assim defender Schengen e a liberdade de circulação. Cumprindo todo o seu potencial, o VIS deve permanecer capaz de responder de forma rápida e segura. É por isso que proponho que desde já fique prevista a possibilidade de aumentarmos a sua capacidade de processamento. Por outro lado, dado que o sistema é totalmente centralizado e são crescentes as ameaças à cibersegurança no mundo, mas também porque todos os incidentes de segurança verificados ocorreram sobretudo na ligação entre o sistema central e os Estados-membros, na chamada infraestrutura de comunicação, proponho um reforço das redundâncias e medidas de segurança. Estas medidas são ainda hoje deixadas à discrição de cada Estado. Com esta reforma, todos os Estados-membros terão de implementar estas medidas. O mesmo se diga da EULISA, responsável pela segurança ao nível central. Qualquer medida aprovada deve estar sujeita a um calendário e a um orçamento. Quando falamos de instrumentos de envergadura do VIS, este princípio impõe-se de forma ainda mais intensa. Ora, a proposta da Comissão ignora prazos e até as modalidades de implementação desta reforma. Na minha opinião, isso não é aceitável. Assim, defendo um reforço dos mecanismos de controle à disposição deste Parlamento e, consequentemente, das obrigações de prestar contas por parte da Comissão. Paralelamente, defendo um prazo de implementação de 2 anos, por oposição à carte blanche que a Comissão pretende atribuir a si própria e aos Estados-membros. Para terminar, Sr. Presidente, caros colegas, estas são algumas das medidas que proponho no relatório que hoje vos apresento. Aguardo os contributos e opiniões dos meus colegas relatores sombra, para que, em conjunto, possamos construir a posição do Parlamento Europeu. Não recuso que estamos perante uma proposta complexa, mas estamos também todos conscientes que nos aproximamos no final deste mandato. E o passo das negociações apenas pode ser o de urgência. Conduzimos já um conjunto de reuniões técnicas com a Comissão Europeia e com a Agência Europeia para os Direitos Fundamentais. E no próximo dia 20 de novembro teremos a nossa primeira reunião de relatores sombra. Muito obrigado.